que pilota foguete. Obrigado, Golden Boys. E que vitória, hein, torcedor tricolor? Que vitória. Fortaleza fez o que precisava, mais uma vez. É verdade que na noite de hoje poderia ter sido até mais tranquilo. Poderia ter sido uma vitória mais sossegada. Chamei a atenção aqui na transmissão que o Fortaleza teve no segundo tempo, pelo menos 3 a 4 contra-ataques assim, para matar o jogo. Chances claríssimas. Foi com Moisés, com o Daverson, tinha bola no Pikachu. Enfim, não fez. E acabou que na reta final acrescentou um ingrediente emocional a mais. Mas deu tudo certo, valorizando essa vitória, valorizando o resultado. Fortaleza está mais vivo do que nunca, torcedor. Está mais vivo do que nunca. A distância para sair da zona de rebaixamento é a menor desde a 11ª rodada, quando o Fortaleza entrou no Z4. Desde que entrou na zona de rebaixamento, em nenhum momento, em 25 rodadas seguidas, o Fortaleza esteve a 1 ponto de deixar a zona de rebaixamento. É a menor diferença. E por que chega a essa diferença? Porque cresce no momento mais importante da competição. Fortaleza engata 8 jogos sem perder. É a segunda maior invencibilidade do campeonato. Está atrás apenas do Cruzeiro, que com o empate de ontem contra o Ceará chegou a 11 jogos sem perder. Aliás, o Botafogo empatou hoje, não foi? Contra o Corinthians. Então o Botafogo ampliou também a sequência dele. O Botafogo foi a 9, perdão. É a 3ª maior sequência de invencibilidade no momento. Porque o Cruzeiro está a 11 jogos sem perder, o Botafogo foi a 9, Fortaleza chegou a 8. Fortaleza cresce no momento mais importante, são 3 vitórias seguidas. Sabe aquela sequência de vitórias que era necessária, que todo mundo dizia que o Fortaleza só teria possibilidades, só teria chances se engatasse uma sequência que não tinha acontecido em momento nenhum no campeonato? Ela veio no momento mais importante. Venceu o Bahia, venceu o Bragantino, vence o Atlético Mineiro. Fortaleza pode sair da zona de rebaixamento na quarta-feira. E o que vai ser esse estádio, hein? O que vai ser a Arena Castelão para a partida contra o Corinthians? Que mais uma vez será uma final. Será mais uma decisão. Fortaleza vem de 8 finais seguidas e vem obtendo os resultados necessários. Poderia, inclusive, ter obtido mais. Alguns dos empates conquistados aí no meio do caminho, por muito pouco não foram vitórias. A situação poderia ser ainda melhor. Mas de todo modo o Fortaleza está vivo. São 40 pontos. Tem 6 em disputa e ele tem 1 a menos do que o primeiro time fora do Z4, que hoje é o Santos. Tem o Internacional também com 41, o Vitória tem 42, o Ceará tem 43, tá tudo muito embolado. Nós podemos dizer hoje que praticamente são 4 times, 5 times, melhor dizendo, para 2 vagas no Z4 e lutando por 3 vagas de permanência. Ceará, Vitória, Santos, Inter e Fortaleza. Mas o Fortaleza chega com essa sobrevida muito por conta de alguns personagens. O Bareiro é um deles. Hoje não fez gol, perdeu uma chance claríssima, inclusive, aqui no segundo tempo. Mas deu passe para o gol do Pochettino, deu assistência para o gol do Pochettino. O próprio Pochettino hoje foi fundamental, jogou muito bem o Pochettino. Pierre no meio de campo muito bem mais uma vez. Lucas Sacha sempre firme na marcação. A dupla de zaga, Brites e Gaston Ávila, foram bem demais. Gaston Ávila fez uma partidaça. O Breno foi muito bem quando exigido no primeiro tempo, fez uma defesaça na finalização do Juan. E o principal nome dessa reação, claro,
é Martim Palermo, o treinador que chegou e revolucionou o Fortaleza. Com o Palermo, o Fortaleza tem agora 15 jogos. São 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Palermo, ele tem mais vitórias do que Renato Paiva e Vojvoda juntos, somados. Foi ele quem deu uma sobrevida para o Fortaleza na competição. E no jogo de hoje, o Fortaleza fez o que precisava ser feito. Foi um primeiro tempo em que o Atlético Mineiro teve mais a posse da bola, mas o Fortaleza não fez muita questão de ter a posse da bola nesse jogo e teve as melhores chances de gol no primeiro tempo. Logo aos 6, uma infiltração do Breno Lopes em que ele finaliza, o Everson defende, depois no rebote a bola vai na trave, a zaga tira. Aos 34, o Bareiro obriga o Everson a fazer uma defesaça, jogada de pé em pé, passe do Breno Lopes e uma grande defesa do Everson. E na terceira grande chance que teve no primeiro tempo, jogada bem trabalhada, de pé em pé, começando com o Pierre, passando para o Breno Lopes, com assistência do Bareiro e finalização precisa do Pochettino para colocar o Fortaleza na frente em gol, que o Breno Rebouças narrou da seguinte maneira aqui na Verdinha. Vem com o gigante da Verdinha, vem com o Fortaleza atacando, tentou pela esquerda, entrou na grande área, cruzou o Bareiro, ajeitou para o Pochettino, Pochettino bateu! Gol! Aos 40 minutos do primeiro tempo, o Leão pula na frente, jogada do Breno Lopes pela esquerda, ajeitou para o Bareiro, tocada deixadinha, inteligente do Bareiro, meio que de calcanhar para o Pochettino, chega batendo de pé direito e mandar para o fundo da rede. Pochettino marca o primeiro gol do Leão. O Fortaleza vai chegando a 40 pontos, vai se mantendo vivo. Pochettino. E esse gol deu tranquilidade para o Fortaleza. É verdade que o Atlético, que não tinha ameaçado até então, teve a sua melhor chance no jogo. 3 minutos depois, aos 43, uma jogada pelo lado esquerdo da defesa do Fortaleza, direito do ataque. E o Juan, zagueiro, dando uma de atacante, saiu de cara com o Breno, que fez uma defesaça de barriga, de peito, ampliando o corpo para impedir o empate. Fortaleza então levou a vantagem para o intervalo. E logo no intervalo, chamamos a atenção de que o cenário do jogo ficava muito mais favorável ao tricolor, que teria mais espaços, que teria a capacidade de contra-atacar, que obrigaria o Atlético a, com uma responsabilidade maior, se lançar mais para o ataque, e foi exatamente o que aconteceu. Fortaleza teve o contra-ataque à sua disposição o segundo tempo praticamente inteiro. Esse jogo não ter sido 2-0 é de uma, eu diria, de uma crueldade, se o placar não tivesse já sido positivo, porque o Fortaleza teve chances para isso. Aos 12 minutos, o Mancuso puxou um contra-ataque e cruzou para o Bareiro, que furou dentro da pequena área. Perdeu uma chance claríssima já ali de fazer o 2-0. Logo na sequência, 15 minutos, o Herrera também puxou um contra-ataque, se precipitou, chutou de longe, o Everson defendeu fácil. Poderia ter trabalhado melhor a jogada. Aos 33, bela jogada do Mancuso, o Moisés e o Daverson, nenhum dos dois quis finalizar. Perderam uma chance claríssima, também praticamente na pequena área. 3 minutos depois, outro contra-ataque. Matheus Pereira dessa vez puxando. A bola era no Moisés, no lado esquerdo, ele não deu. O passe foi no Daverson, que sofreu a falta, mas o Pikachu estava passando livre. Aos 42 minutos, mais um contra-ataque perdido.
Pikachu deu passe para o Daverson, o Everson saiu do gol e defendeu. Olha a quantidade de chances, de situações cristalinas que o Fortaleza teve ao seu dispor no segundo tempo, mas não aproveitou. E aí, trouxe o Atlético para cima. O Sampaoli fez mudanças que deixaram o Galo sempre mais ofensivo, colocando o time para cima, mas foi um Atlético que, diga-se, foi muito mais na base do vamos que vamos, na base do abafa, da tentativa de ir na insistência, do que propriamente da organização, de colocar a bola no chão, de trocar passes e de fato ameaçar ao time do Fortaleza. O Fortaleza se defendeu muito bem. Quando eu destaco o Ávila, quando eu destaco o Brits, quando eu destaco o Pierre, o Sacha, até o Diogo Barbosa. Tudo bem que, convenhamos que o sarrafo não é elevado, mas o Diogo Barbosa hoje ele fez a sua melhor partida em muito tempo com a camisa do Fortaleza. Mas muito tempo mesmo. Primeiro, porque não comprometeu. Segundo, porque ainda conseguiu contribuir em alguns momentos. Desarmes, interceptações, melhor preenchimento de espaços. Então, até o Diogo Barbosa não comprometeu hoje. Mancuso também participou muito bem. Fortaleza fez um bom jogo. Fortaleza entendeu em determinado momento do campeonato que ele precisava de resultados e que ele tinha que tinha que apresentar a disciplina, o comprometimento, a entrega coletiva, a aplicação tática para fazer o que precisava ser feito. E fez hoje contra o Atlético Mineiro, mais uma vez. Grande vitória. Além de 3 pontos e de ficar apenas um de sair da zona de rebaixamento, o Fortaleza sai do jogo de hoje também com a confiança lá em cima, a confiança super elevada pelo resultado, obviamente, e pela sequência. São 8 jogos de invencibilidade. Eu falei que o Botafogo tinha 9, mas não tem não. Meu amigo Alexandre Mota até me lembra aqui que o Botafogo tem 8 também. Então o Fortaleza está empatado com o Botafogo e tem a segunda maior invencibilidade do campeonato. Os dois com 8 jogos e o Cruzeiro tem 11. Curioso, na última rodada teremos Botafogo e Fortaleza, lá no Rio de Janeiro. E esse resultado de hoje faz com que o Tricolor siga mais do que vivo, com muitas possibilidades. É o melhor momento do Fortaleza no campeonato. Tudo bem que o torcedor sempre vai lembrar que poderia ter reagido antes. Se não tivesse perdido tanto tempo com o Renato Paiva, se o Palermo tivesse chegado um pouquinho antes. O se não existe no futebol, mas nesse momento é inevitável se pensar o que poderia ter sido feito de diferente para hoje estar numa condição um pouquinho melhor. Mas de todo modo, o torcedor tricolor, celebre, comemore, vibre e acredite, porque o Fortaleza voltou a fazer o seu torcedor acreditar que é possível. 50 mil pessoas lotaram o Castelão hoje aqui, acreditando não só na vitória de hoje, mas na permanência do time na Série A. Fortaleza tem uma história muito bonita construída nesses 7 anos seguidos na primeira divisão. É o time do Nordeste que mais vezes em sequência disputou a Série A na era dos pontos corridos. Foi para 3 Libertadores nesse período. Foi para a final de Copa Sul-Americana. Tem passado por muitas mudanças administrativas, estruturais. Muita coisa evoluiu no Fortaleza desde 2019, quando ele joga a Série A pela primeira vez, até agora, 2025. Então, não se pode deixar essa construção desmoronar, pelo menos sem lutar, pelo menos sem brigar até o final, sem se agarrar a cada porcentagem, por mínimo que ela seja, por menor que ela seja. E esse Fortaleza tem feito isso. Durante muito tempo, a crítica, a reclamação, o incômodo do torcedor era, além dos resultados,
pela postura, pelo comportamento, pela apatia que se via nesse time do Fortaleza, um time que não competia, um time que não lutava, que não brigava. E hoje é completamente diferente. É um Fortaleza que briga, que luta, que dá carrinho, que vai até o último momento, que briga por cada metro quadrado. E esse time tem representado o seu torcedor muito mais dentro de campo. Então, os resultados não estão vindo por acaso. O segundo turno do Campeonato Brasileiro, todo mundo diz isso, é mais difícil do que o primeiro. A descida da montanha é muito mais complicada, porque você tem adversários desesperados, brigando pelos seus objetivos na parte de cima, lutando contra o rebaixamento. A turma do meio de tabela, provavelmente o Brasileirão será G8, ou tem boas chances de ser G8, a depender dos rumos da Copa do Brasil. Você tem Fluminense e Cruzeiro lá com chances de título, por exemplo, que estão dentro hoje do G6. Então, se eles vencem a Copa do Brasil, aumenta o número de vagas via Campeonato Brasileiro. Então, até quem está no meio de tabela está brigando por objetivos. Tem muita coisa em jogo, meus amigos. E é nesse momento de maior dificuldade do campeonato que o Fortaleza tem crescido e tem acumulado a sequência positiva. Tem acumulado esses 8 jogos de invencibilidade. Excelente a vitória de hoje. Resultado necessário, importantíssimo, muito grande, e que convoca ainda mais o torcedor para quarta-feira. Meus amigos, se hoje nós vimos 50 mil pessoas aqui na Arena Castelão, para ser mais preciso, um abraço aqui para o David Barbosa, que está ligado com a gente no site da Verdinha, hein? Acompanhando o nosso programa. Um grande abraço, David. Para ser mais preciso, 51.793 pessoas estiveram hoje presentes aqui na Arena Castelão. Mais de 51 mil torcedores, quase 52. Você imagina como é que não vai estar esse Castelão na quarta-feira? Que o Fortaleza, aí sim, pode sair da zona de rebaixamento, pode deixar o Z4. Desde a 11ª rodada, o jogo de quarta-feira será válido pela 37ª rodada. São 26 rodadas, 25, né? Rodadas consecutivas na zona de rebaixamento. E o Fortaleza pode sair já nesta quarta-feira. Claro que para isso vai torcer por tropeços dos seus adversários, vai torcer contra os concorrentes, mas enquanto o Fortaleza joga em casa contra o Corinthians, que hoje empatou contra o Botafogo jogando em casa, e que dos últimos 5 jogos ganhou apenas 1, olha a vida dos concorrentes diretos. O Santos pega o Juventude fora de casa. Juventude, beleza, já rebaixado. Mas, mesmo assim, o jogo é no Alfredo Jaconi, que impõe sempre uma dificuldade a mais. O Internacional pega o São Paulo fora. O jogo não vai ser no Morumbi, mas é na Vila Belmiro. O Inter que vem numa sequência terrível, vem numa draga daquelas. O Vitória vai pegar o Bragantino, que está brigando também por vaga na Libertadores. O Bragantino é o 12º colocado, mas tem 45 pontos, 3 a menos do que o São Paulo. Se ele vence, vai a 48. São Paulo, que é o 8º colocado, está no G8, tá? Então tá nessa briga também o Bragantino. E o Ceará pega o Flamengo fora de casa. Então todo mundo vai ter vida difícil, ninguém tem vida fácil. Caberá ao Fortaleza, mais uma vez, fazer o seu papel. Claro que para sair da zona de rebaixamento vai depender de outros resultados, mas o Fortaleza precisa focar no dele, precisa fazer o dele, precisa dos 43 pontos, porque aí ele vai para a última rodada. Se vence o Corinthians, independente dos outros resultados, independente, mesmo que não saia da zona de rebaixamento na quarta-feira, o Fortaleza vai para domingo, para a última rodada, com chances de escapar.
ele vai vivo. Então a partida contra o Corinthians na quarta-feira, mais uma vez, será a decisão. Partida importantíssima como foi hoje. Fortaleza tem conseguido, degrau a degrau, passo a passo, ir alcançando o seu objetivo, realizando a caminhada que precisa ser feita. Vitória gigante e fundamental, vital para a caminhada tricolor. Breno Rebouças. Valeu, André Almeida. Tá aí o André comentando essa vitória, a importância, o peso desse resultado. 1-0 sobre o time do Atlético Mineiro, terceira vitória consecutiva do Fortaleza nessa reta final da competição. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo rápido. Na volta, a gente vai tentar ouvir o Palermo, porque ele vai falar primeiro, tá?